Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro prestou um novo depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura o suposto envolvimento do ex-presidente em um plano do senador Marcos Duval para anular as eleições. Bolsonaro confirmou ter se encontrado com Duval e o ex-deputado Daniel Silveira no Palácio do Alvorada, mas negou qualquer discussão de um plano para gravar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ex-presidente declarou ainda que, abre aspas, sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição, fecha aspas. Depois do depoimento, Bolsonaro falou a jornalistas. Vamos acompanhar. E daí tornou-se público uma mensagem no Zap do Marcos Duval para o senhor Alexandre de Moraes no dia 9 ou 10 de dezembro, logo após aquela reunião comigo. Isso está à disposição da mídia, nós mesmos divulgamos, onde no final da mensagem que o Marcos Duval mandou para mim, eu respondi para ele embaixo, coisa de maluco. Ele disse, exatamente, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, expôs as conversas de WhatsApp nas quais o senador Marcos Duval teria relatado que Daniel Silveira estaria articulando uma trama para que Alexandre de Moraes perdesse a função de ministro. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. Silvio, essa é a quarta vez que Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal desde o começo desse ano. E nega, né? E nega categoricamente. Ponto. Essa é a versão dele. Paula, eu sempre vou dizer que acho que tudo deve ser investigado quando se trata de pessoa pública, de função pública, mas tem determinados elementos nessa história, pelo que a gente teve acesso com base no que a revista Veja, por exemplo, publicou, e depois pelos próprios jornais, de que parece ser coisa de maluco mesmo, né? E o Brasil já viu filmes assim, essas coisas hollywoodianas, quando acontece alguma grande escândalo policial e político-policial se misturam no nosso noticiário já há muito tempo, né? Me lembro, por exemplo, na época do Petrolão, alguns casos. Olha, em 2015, por exemplo, numa conversa do ex-senador Delcídio Amaral com um advogado, gravado pelo filho do Néstor Cerveró. Todo mundo se lembra, acho que, da imagem do Néstor Cerveró, né? Ele foi um dos diretores da Petrobras preso. E aí tinha um plano para que o Cerveró fugisse num veleiro para a Venezuela. Em 2014, tinha um sujeito chamado Henrique Pisolato, ex-presidente do Banco do Brasil, e ele fugiu ele foi condenado no Mensalão, mais de 12 anos de prisão, na ação penal 470, ele fugiu de Santa Catarina, eu acho que é uma cidade que chama Dionísio Cerqueira, alguma coisa assim, foi até Buenos Aires, de Buenos Aires tomou um voo da Aerolíneas Argentina para a Espanha, foi a Barcelona e de lá para a Itália usando um passaporte falso. Sabe essas histórias hollywoodianas? Tudo me parece, isso aí é a cara do Brasil, e nesse caso, se tiver de fato alguma materialidade nessas conversas, realmente me parece ser coisa de maluco. Mas a Polícia Federal está aí, pode continuar investigando. Ana, seu comentário em relação a esse depoimento aí de Jair Bolsonaro é o quarto desde o início do ano, né? Silvio Pisolato, que foi presidente do Banco do Brasil e, olha, já sentou com muito atleta aí, viu? Por isso que eu sempre te falo que uma CPI de ONGs que envolvem atletas, que envolvem o governo do PT, seria muito interessante. Olha, primeiro, o Marcos Duval, a gente sabe que
fala, desfala, fala, não fala, depois fala que não é bem assim, depois fala que disse porque tomou remédio. Então, é uma situação bem confusa. Agora, nós estamos diante, o Silvio já fez, né, o disclaimer de que qualquer investigação, aqui a gente apoia qualquer investigação. Agora, nós estamos diante de um Brasil onde empresários são colocados num inquérito de uma investigação enorme feita pela Polícia Federal porque colocou joinha numa conversa de WhatsApp. Né? Se você explicar para um americano, olha, mesmo que você tenha acesso a uma conversa que tenha sido um planejamento a qualquer coisa, o americano vai falar, mas teve a tal coisa? Houve o golpe? Houve o que de fato eles estavam falando? Aconteceu? Não, eles estavam conversando. Então, assim, é inacreditável, né, que a gente, até hoje, nós estejamos aqui discutindo conversas de WhatsApp, né? O Augusto sempre fala, se for discutir, pegar conversa de WhatsApp, vai prender praticamente o país inteiro, né? Agora, é o Brasil de hoje. Não se pode conversar em WhatsApp, não se pode expressar sua opinião num vídeo do YouTube ou nas redes sociais, a não ser, claro, que você seja o Jean Willis, a Simone Tebet, o Carlos Lupe ou o Flávio Dino. Aí pode.